toda aquela hora que você falou, viu? Senhores vereadores, senhoras, senhores, boa noite. Daremos início nesta data, 25 de setembro de 2017, à 27ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a vereadora primeira secretária que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivancica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Giandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudpert Alan Leite Presente. Rister. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 26ª sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação da ata. Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Indicação número 746 de 2017. Sugere ao Executivo que seja intensificado patrulhamento ostensivo no bairro Vitória Perim Cesarino, Pombal, especialmente no período noturno, a fim de combater o tráfico e consumo de drogas que os moradores alegam estar ocorrendo no bairro. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 747 de 2017. Sugere ao Executivo que se proceda à sinalização horizontal de pare, pintura de faixa de pedestre e lombada em todas as ruas do bairro Vitória Perim Cesarino, Pombal, tendo em vista que os motoristas não respeitam as paradas obrigatórias e os pedestres no momento de travessia, em razão das sinalizações estarem apagadas. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 748 de 2017. Sugere ao Executivo que se proceda à instalação de iluminação pública na rotatória localizada entre a Rua Quintino Bocaiúva e Rua Vitória Hermínio de la Grácia, bairro Vitória Perim Cesarino, Pombal, tendo em vista que a falta de iluminação está ocasionando insegurança aos pedestres que transitam pela via. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação 749 de 2017. Sugere ao Executivo que seja viabilizado durante os treinamentos e jogos da equipe de futebol CEMEL, sob a coordenação do professor Vainer Inácio, o fornecimento de água gelada, fruto e suco. Frise-se que o projeto conta com aproximadamente 160 crianças e adolescentes que treinam no Estado Municipal Luiz Massude Cury, Campão. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 750 de 2017. Sugere ao Executivo que tome as providências necessárias para analisar a árvore que se encontra na rua São Vicente de Paula, próximo ao hospital, pois as raízes levantaram o calçamento e tem o risco de cair galhos nas pessoas. Além disso, está obrigando os pedestres a transitarem pela rua, tendo o risco de serem atropeladas por ser uma via de muito movimento de veículos. Vereadora autora, Neiva Raquel Rubia. Indicação número 751 de 2017.
Sugere ao Executivo que viabilize a limpeza da Avenida Darwin do Amaral Viegas, após a Rua Jerônimo Guilherme Perosa, até a Rua João Cassela, bairro Montagnani, pois moradores reclamam do mato, sujeira e do descarte de entulhos nesse local. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 752 de 2017. Sugere ao Executivo que viabilize a retirada do lixo, entulhos e restos de material de construção que estão sendo jogados na beira da estrada de terra que vai para Água Branca, na continuação da Avenida Dr. Darwin do Amaral Viegas, bairro Montagnani, pois os moradores reclamam da proliferação ratos, baratas e animais peçonhentos que invadem as casas desse bairro, trazendo transtorno aos munícipes. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 753, 2017. Sugere ao Executivo que viabilize a poda das árvores que estão localizadas na Rua José Cassela, bairro Montagnani, pois estão chegando próximo aos fios de energia, podendo ocorrer choques elétricos. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 754 de 2017. Sugere ao Executivo fazer a operação tapa-buraco em toda a extensão do bairro Dona Rosina, principalmente nas ruas São Vicente de Paulo, Ernesto Trevisan, Antônia Megatti Monteiro, Avenida Rosinelli Figorelli Cury e Ângelo Pascom. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 755 de 2017. Sugere ao Executivo operação tapa-buraco em toda a extensão do bairro Luiz Massude Cury, pois há muitas reclamações dos moradores. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 756 de 2017. Sugere ao Executivo operação tapa-buraco na rua Josefina Penati Henrique, esquina com a rua Wilson Cipriano. A rua não tem mais condição de trafegar, pois não tem mais asfalto. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 757 de 2017. Sugere ao Executivo fazer uma boca de lobo na rua Wilson Cipriano, em frente à casa de número 48. Quando moradores lavam as casas, a água fica empoçada em frente às residências. Alguns moradores tiveram que aumentar a altura da calçada para a água não entrar nas casas. Bairro Bom Jardim. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 758 de 2017. Sugere ao Executivo consertar a calçada e retirar o tronco de árvores que se encontra na calçada do cemitério municipal, Rua Dr. Mário Tavares, Centro. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 759 de 2017. Sugere ao Executivo a possibilidade de mudar o ponto de ônibus da rua José Emílio Betiol, pois o ponto está em frente a uma garagem, fazer uma valeta no final da rua para a água não ficar empoçada, trocar as lâmpadas dos postes, pois a rua está sem iluminação no bairro Vila Kennedy. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 760 de 2017. Sugere ao Executivo a possibilidade de pintar os dois lados da guia de amarelo, pois a rua é muito movimentada e os veículos param dos dois lados. No local já ocorreu muitas batidas, perto da antiga linha do trem, aonde se encontra o antigo prédio da Guarda Municipal. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 761 de 2017. Sugere ao Executivo a possibilidade de limpar o terreno baldio na rua Terezinha Geni Martim Tavares, esquina com a rua Cassiano Bonás. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 762 de 2017. Sugere ao Executivo, sugerindo ao setor responsável, a colocação de placas em vários pontos de descartes irregulares com os seguintes dizeres: área monitorada, proibido jogar lixo e descarte de entulhos, sujeito à punição. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 763, 2017. Sugere ao Executivo, sugerindo ao setor responsável a pulverização em áreas de abrigo a pernilongos em toda a cidade. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Indicação número 764 de 2017. Sugere ao Executivo que seja encaminhada a presente indicação à Secretaria competente, fim de que seja elaborada a Semana de Educação Financeira
nas escolas do município de Rio das Pedras, visando alcançar as crianças e adolescentes, para desde cedo começarem a se conscientizar da importância deste tema na vida de cada um e, desta forma, ajudá-las a resolver as dificuldades futuras, bem como planejar suas vidas para que consigam ter mais condições de alcançarem metas e sonhos. Nesse sentido, as escolas têm muito a contribuir de forma significativa ao educar os alunos financeiramente, pois levariam esse conhecimento para suas famílias. Indicação número 765 de 2017. Sugere ao Executivo estudar a possibilidade de se construir uma pista para caminhada em área situada no bairro Vila Kennedy e Codespaulo, tendo como referência a antiga linha da FEPASA, ou seja, que a pista possa ser construída nos moldes da pista existente no bairro São Cristóvão 2, que possa iniciar ao lado da pista de skate e terminar ao lado do poliesportivo. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 766, de 2017. Sugere ao Executivo que programe a instalação de faixa de pedestres a nível das calçadas, junto aos pontos de ônibus da cidade, que são faixas elevadas com acesso entre uma calçada e outra em mesmo nível, que facilita a vida de cadeirantes e idosos que necessitam de mais tempo para atravessar a rua. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 767 de 2017. Sugere ao Executivo, com o crescimento da cidade e o surgimento de novos bairros, é evidente que também as dificuldades sejam maiores. E uma delas que temos enfrentado ultimamente é o descarte inadequado do lixo, produzido pela população. Tendo em vista o objetivo de ajudar a amenizar em parte esse tipo de problema, solicito que sejam instaladas lixeiras para material reciclável em pontos estratégicos dos nossos bairros, que facilitará o melhor aproveitamento desses materiais. Sabemos que os resultados da reciclagem são expressivos, tanto no campo ambiental, como nos campos econômico e social. Portanto, a instalação dessas lixeiras proporcionará o incentivo para a reciclagem e uma melhor destinação para os resíduos acumulados. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 768 de 2017. Sugere ao Executivo, pensando no desenvolvimento e no crescimento saudável de nossos jovens e adolescentes, solicito que seja elaborada com os profissionais de saúde um programa de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis. Esse tipo de tema deve ser constantemente debatido entre nossos jovens e adolescentes no espaço escolar, a fim de conscientizá-los da responsabilidade que envolve a vida sexual, para que tenham ciência de todos os males prejudiciais à sua saúde e à do próximo, quando não levado a sério as recomendações. Com isso, solicito junto ao Executivo, a Secretaria de Saúde e de Educação, que elabore palestras sobre DST, HIV, hepatites virais, como forma de ensinar e conscientizar os alunos das nossas escolas. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 769 de 2017. Sugere ao Executivo que determine ao setor competente estudos visando a implantação de programa de conscientização e incentivo à população para a reciclagem do lixo doméstico, tendo em vista a preocupação com a redução do lixo, que pode ser viabilizada por um trabalho de coleta seletiva e reciclagem eficiente, gerando emprego e renda para o município. Seria de primordial importância a criação de um programa de conscientização junto à população para a separação do lixo doméstico, já que a maior parte desses lixos é composta de material reciclável. Esse programa pode até prever algum tipo de premiação aos moradores, bairros ou regiões que se destacarem na separação do lixo, ou até a possibilidade da Prefeitura conceder descontos em impostos para que quem contribui com a coleta de forma adequada
Para ser viabilizada, a campanha poderia destinar lixeiras diferenciadas às residências dispostas a participar do programa de reciclagem, desde que devidamente cadastradas, automaticamente gerar empregos, recursos e contribuir para o meio ambiente. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 771. Sugere ao Executivo a limpeza do lago na área de lazer Genato Suave, localizada no bairro Bom Jesus 2 e 3. Vereador autor Leandro Felete Penade. Indicação número 772 de 2017. Sugere ao Executivo que se proceda à pintura das faixas de pedestres, das faixas pare e das lombadas em toda a extensão da rua Tiradentes, bairro Centro. Vereador autor Leandro Felete Penade. Indicação número 773 de 2017. Sugere ao Executivo a manutenção e a troca de lâmpadas em toda a extensão da rua Tiradentes, bairro Centro. Vereador autor Leandro Felete Penade. Indicação número 774 de 2017. Sugere ao Executivo que seja realizado estudo técnico e viabilidade de orçamentária para instalação de sistema de rastreamento e monitoramento veicular, visando o controle da frota da Prefeitura Municipal, considerando que o sistema inibe o uso inadequado da frota. Por exemplo, condução perigosa, uso do veículo para fins particulares, desvio de rotas, bem como proporciona economia de combustível, garantindo assim o uso racional dos bens públicos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 775 de 2017. Sugere ao Executivo que o prefeito municipal indique os membros para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio das Pedras, criado através da Lei Municipal número 2.859, de 30 de dezembro de 2014, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato, pois é de suma importância a nomeação de seus membros. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será um órgão de caráter deliberativo relativo à sua área de atuação, com diversos objetivos. Lei Municipal número 2.859, em anexo. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 776 de 2017. Sugere ao Executivo que o Poder Executivo viabilize, através da Secretaria Municipal competente, os serviços de prevenção de entupimentos da rede de esgoto da Escola Municipal Professora Imaculada Greco Civolani, localizada no bairro Nosso Teto, evitando transtorno aos alunos e professores e demais servidores desta unidade. Vereadora autora Ilzanete Alencar de Souza. Requerimento número 62 de 2017. Requeremos ao chefe do Executivo para que este, por meio do órgão competente, atenda ao que segue e responda a esta Casa de Leis as seguintes indagações. Foi instituída a Comissão de Acompanhamento de Contratualização? Em caso positivo, informar quem são as pessoas que compõem esta comissão. 2. Considerando que a Comissão de Acompanhamento de Contratualização foi instituída para fiscalizar o contrato, indagamos, houve a elaboração de parecer sobre os primeiros meses de contrato? Em caso positivo, requeremos que seja enviada a cópia do parecer ou outro documento hábil produzido pela comissão fiscalizadora. 3. Quantos exames de endoscopia foram realizados mensalmente no município através da Secretaria de Saúde no ano de 2017? 4. Quantos exames de endoscopia foram realizados através do contrato celebrado com o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo? 5. Quantos munícipes esperam pela realização do exame de endoscopia? 6. Os demais exames contratados, constantes no anexo 1. Plano Operativo 2017-2018. Tabela de procedimentos contratos. Estão sendo realizados conforme a meta mensal estabelecida no contrato? Solicito informar o total de cada exame realizado, discriminando por tipo de exame.
nos meses de julho e agosto de 2017. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao vereador se eu posso assinar junto esse importante requerimento junto com ele. Permissão concedida. Senhor presidente, eu também queria pedir permissão para o vereador assinar junto. Eu também, senhor presidente. Permito a todos os vereadores que assim quiserem, que assinem o requerimento. Obrigado, vereador. Solicito a vereadora que anote os requerentes. Todos, né? Está em discussão o requerimento número 62/2017, de autoria do vereador Fernando de Oliveira Antônio, junto aos demais que se manifestaram. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Velete Penati. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister. Sim. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 63, 2017. Considerando que fui procurada por munícipes preocupados com o abastecimento de água em nossa cidade e passando por um período de estiagem, bem como a falta de água em alguns bairros, requeiro que o chefe do Executivo responda às seguintes indagações. 1. Quais providências estão sendo tomadas para sanar a falta de água em alguns bairros em nossa cidade? Existe alguma lei municipal que discipline o uso correto da água, conscientizando a população de cuidar desse precioso líquido ou penalizando aqueles que usam a água de maneira inadequada? Há algum trabalho sendo realizado nas escolas municipais junto às nossas crianças para a conscientização do uso racional da água? Vereadora autora, Neiva Raquel Rubia. Presidente, se a vereadora permitir, eu quero assinar junto também. Claro, com certeza. Está em discussão o requerimento número 63/2017, de autoria da vereadora Neiva Raquel Rubia, junto aos vereadores que solicitaram sua inclusão. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação, Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister. Sim. Total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 64 de 2017. Se a possibilidade de não começar a obra do novo ecoponto no bairro Bom Jardim, na rua Wilson Caproni, pois os moradores já sofrem com os lixos entulhos que a população joga. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 64 de 2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrada. Vereador, eu gostaria que o senhor explicasse o porquê de não construir o ecoponto, que o ecoponto seria bom para começar a separar o lixo. Porque está muito próximo às residências lá. Eu tive muitas reclamações, eu fui lá essa semana. Eles querem colocar o ecoponto bem na frente da casa do pessoal lá. 10 metros de distância. Tem tantos lugares para fazer esse ecoponto, vai fazer na frente da casa do rapaz? Mas você pediu algum estudo para a possibilidade ou ainda não? Não. Eu pedi o requerimento agora. O prefeito falar porque quer fazer o ecoponto ali naquele local.
Não, o requerimento o senhor está pedindo para não construir, não para explicar. Isso, para não fazer o ecoponto ali por enquanto, até arrumar um outro lugar para fazer. Esse é o de 65, né? Está em discussão o requerimento número 64 de 2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Sim. Geandre Deive Roncato? Não. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister? Sim. Total de sim, 6. Total de não, 2. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Por 6 votos a 2. Requerimento número 65 de 2017. Se há previsão da reforma do telhado da escola Professor Nelson Rosamilha, no bairro Jorge Cury, quando chove, entra água pelo telhado e alaga a maior parte da sala de aula. Também fazer o reparo dos pisos que estão todos soltos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 65 de 2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Sim. Leandro Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 66, 2017. Sendo o Banco do Povo um benefício para empreendedores de pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais que desenvolvem atividades produtivas na cidade, pergunto: a cidade está em vigência com o programa? Se sim, por qual motivo o Banco do Povo não está funcionando? Qual o prazo para estar trabalhando? Vereador autor, Geandre Deive Roncato. Está em discussão o requerimento número 66 de 2017, de autoria do vereador Geandre Deive Roncato. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação, Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Sim. Geandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Rister? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao vereador Geandre Deive Roncato que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite. Vou ler Mateus, capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu o cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Obrigado, boa noite. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o senhor vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Público presente, autoridades, vereadores, presidente, guarda municipal, funcionários, advogados, internauta, Beto Lima, seja bem-vindo, você está fugindo daqui, o Rei Cabelo, nossos ex-vereadores estão aí, Didil, Maurinho, seja bem-vindo, Maurinho, Sargento Renê, tamo aí, Sargento, seja bem-vindo aí, procura mais vir nessa casa de leis, gente, Cosminha, você até que fim você veio hoje aqui, hein? Obrigado aí. Estou te convidando sempre para vir, não vem? Queijão já é da casa, o Gelson já é da casa, outros. Então, gente, quanto ao projeto, você já sabe, meu voto vai ser não. Não sei se vai ser aprovado ou não, se depende de mim, não. E eu queria passar um pouquinho aquela foto lá, aquele vídeo do nosso bairro Luiz Massudo de Cury lá, que não tem como andar mais lá, gente. Jaime Perim, seja bem-vindo aí, Jaime Perim. Nosso campinho lá, gente, olha lá. Pedi pro prefeito dar uma arrumada lá, primeiro o pessoal brincar até não começar as obras. Já mandou a máquina, limpou, colocando areia, vai pôr as traves. Olha lá, Queijão, sua rua lá, Queijão. Água na rua lá. Buraqueira. Tem o outro Luiz, que tá aí com o rapaz lá. Então, tá o bairro inteiro feito, tá? Tá uma tristeza isso aqui. Então, atendendo o pedido aqui do nosso amigo Tonhão, morador daqui do bairro, velho. Morador quantos anos aqui, então? 10 anos? 18 anos. 18 anos aqui no bairro. Não tem como andar no bairro. Eu peço pro prefeito, nosso amigo Carlos Zé Fábio, que tome providência sobre o bairro Luiz Massudo de Cury. Não tem condições mais de andar aqui no bairro. Todas as ruas só buraqueira. O campinho já pedi para tomar providência, estão dando uma arrumada no campinho, já tem areia lá que eu vi, vai pôr as travas, pessoal, brincar. Eu peço por favor, prefeito Carlos Zé Fábio, dá uma atençãozinha pro bairro Luiz Massudo de Cury, que é um bairro que tem quantas casas tem aqui, né? Não sei não, rapaz. Umas 700 casas mais ou menos tem aqui no bairro. E o povo tem aqui, mais disso. Tem mais, né? Tem mais E disso. o povo tá sofrendo aqui com buraco. Não tem como andar mais na rua. Eu tô trabalhando aqui, o resto de concreto tá sobrando, eu que tô tapando os buracos aí, ó. Ele tá tampando os buracos de concreto que sobra, que ele é pedreiro, nosso amigo aqui é pedreiro, tá tampando os buracos com... Filma os buracos lá, por favor, também. Filma lá que tá tampando com massa, mas não aguenta, passou um caminhão aqui, estoura tudo. Estoura tudo. Vai vir cá. Vai, filma ele pra frente também, por favor. Olha lá, tem lá embaixo, lá pra lá, como é que tá lá. Você vai até ali mais ou menos, filmando.
Vocês viram, né, gente? A cidade eu sei que está praticamente quase inteira, né? Está tampando alguns buracos, outros não. O Pombal a gente brigou não só eu, mais vereadores. Lá deu uma resolvida. O São Pedro, passei lá essa semana, tem mais umas 3 ruas, né, seu Garcia? Que está sem asfaltar lá, né? Sem arrumar, seu Garcia? São Pedro. Então eu fiz um outro requerimento também de umas ruas lá. Creio que vai ajeitando devagar, né? Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Com a palavra o senhor vereador Fernando de Oliveira Antônio. Boa noite a todos. Eu cumprimento todos os presentes, bem como os nobres vereadores, na pessoa do colega Leandro, que fez a gentileza de me ceder o microfone. Eu não tenho por costume usar a tribuna para falar das indicações, mas é que 3 das indicações feitas por mim na sessão de hoje, elas têm um relevante interesse para a comunidade, motivo pelo qual peço para o Luiz, por gentileza, começar com a rotatória localizada ali no Pombal. Como vocês podem visualizar, durante o dia, essa rotatória que fica quase em frente à loja maçônica, que pese os problemas de escoamento de água, não tem problema algum com a iluminação. Mas de noite, é isso que nós vemos. Do lado direito da foto, a gente consegue observar que um carro, com o seu farol, ele consegue clarear a calçada. Muitas pessoas transitam por ali, principalmente para entrar e sair do bairro, à noite, voltando das escolas, das faculdades, motivo pelo qual a nossa indicação de número 748 solicita, então, a possibilidade e viabilidade de colocar a iluminação pública nesse local, a fim de ajudar todo mundo que transita ali do bairro em direção ao centro e demais bairros da cidade. Depois a gente passa para a indicação 749, é um projeto da própria Secretaria Municipal de Esportes, projeto este feito pelo senhor Vânia Inácio, onde ele trabalha ali com aproximadamente 160 crianças, e por isso eu vou pedir para o Luiz passar direto o vídeo, Luiz, por gentileza, porque no vídeo a gente consegue, de uma forma bem clara, visualizar quantas pessoas, quantas crianças, na realidade, são atendidas nesse projeto social. Então a gente consegue observar pelo vídeo aí quantas crianças são atendidas nesse projeto, mas além das condições e da boa vontade aí dos professores em praticar o esporte com as crianças, a gente tem um problema aí como estão o estado de abandono dos vestiários, né? A gente pode visualizar ali pela foto. Está bem complicada a situação e um dos fatores agravantes é que além só tem água aí nessas torneiras, né? Então o pessoal que nos procurou pediu para a gente verificar a possibilidade de oferecer água gelada, fruta, ou com apoio de alguma empresa que por acaso estiver nos assistindo, né, que possa aí, de alguma forma colaborar com esse trabalho. 160 crianças numa cidade como a nossa, pré-adolescentes, é um trabalho
muito benéfico para a sociedade, porque a gente tem a convicção que o esporte é o primeiro caminho para a gente tirar as pessoas da marginalidade e do vício. Eu vou pedir agora para o Luiz ir passando um vídeo enquanto eu falo. A última indicação que eu vou abordar, ela sugere um estudo de viabilidade técnica e financeira, né? Se o município de Rio das Pedras tiver condições de arcar. Isso é um vídeo, é uma sugestão, baseada em tantas sugestões boas que outros vereadores aqui vêm colocando. É um sistema de rastreamento veicular, contratando o serviço pela internet. Vocês vão ver que o vídeo é esclarecedor por si só. Você consegue, de uma forma apenas com login e senha, cadastrando os veículos, você consegue visualizar em tempo real no mapa do Google aonde esse veículo está, inclusive naquele sistema Street View, que é a imagem da rua propriamente dita. Você consegue inclusive estabelecer trajetos com relação àquilo que for sendo, se você mandar um carro, por exemplo, para fazer um exame de saúde em Campinas, em São Paulo, a gente consegue aí controlar então qual foi a velocidade desse veículo e como eles trafegaram então dentro desta área. Bom, em relação às indicações então, era isso que eu gostaria de mencionar, tendo em vista aí o bom exemplo de outros colegas que elucidaram não só através de indicações, mas de vídeos, propostas e sugestões ao Poder Executivo. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador Edson Donizete Marconato. Boa noite a todos, os presentes, boa noite aos internautas. Eu fiz uma indicação ao prefeito que ele colocasse em prática a lei 2859 de 2014, para que ele dê posse, que ele coloque as pessoas no Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. E um dos principais objetivos desta lei, quando foi criada, era para que se fizesse um censo em Rio das Pedras, para que possamos saber quantos deficientes tem em Rio das Pedras e quais as deficiências de cada um. Que hoje ninguém sabe quantos tem e nem quais são as deficiências, o que cada um precisa, o que cada um necessita. E no último dia 21, a gente comemorou o dia da luta, da pessoa com deficiência, dia 21, e é uma lei nacional. E tivemos, participando de uma comemoração na Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção Piracicaba, e nos foi apresentado um vídeo muito emocionante, que nos trouxe muita reflexão. Aí eu peguei a cópia desse vídeo para que possa ser exibido para vocês, para que vocês possam também ter um pouquinho da reflexão do que é a pessoa com deficiência. Pode colocar o vídeo? Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acogedor. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas?
Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Vas a ver arriba, arriba, arriba! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover las manos míos, pies. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover las manos míos, pies. ¡Ah, te he pillado! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy?
podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trance. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Como eu havia dito, é um vídeo para nossa reflexão, pois com a deficiência, o mais fácil é a superação e o mais difícil é a aceitação. Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção. Senhor presidente. Pois não, senhor. Solicito a suspensão no intervalo de 15 minutos para darmos continuidade aos trabalhos. Por favor, faça com os nobres vereadores, se aceitam. Solicito a vereadora primeira secretária, Neiva Raquel Rúbia, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, atendendo a solicitação do vereador Jeandre Dave Roncato para a suspensão dos 15 minutos regimentais. Chamada nominal, Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudbert Alan Leite Rister. Sim. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade nos trabalhos desta sessão, passando a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei complementar número 34 de 2017, segunda votação. Substituir a redação dos artigos, artigo 5º, caput, artigo 7º, tabela número de pontos atribuídos em função da categoria de utilização e periodicidade dos serviços, artigo 9º, artigo 10, artigo 12, parágrafo único do artigo 13, artigo 14, inciso 1 do artigo 17, artigo 19, caput, e parágrafo único, artigo 23, caput, artigo 24, caput, inciso 1, 2 e 3, do artigo 25. Artigo 1º. Os artigo 5º, caput, artigo 7º, tabela com o número de pontos atribuídos em função da categoria de utilização e periodicidade dos serviços. Artigo 9º, artigo 10, artigo 12, parágrafo único do artigo 13, artigo 14, inciso 1 do artigo 17, artigo 19, caput, e parágrafo único, artigo 23, caput, artigo 24, caput, incisos 1, 2 e 3 do artigo 25. Todos os PLC número 34 de 2017 passarão a viger conforme redação abaixo. Artigo 5º. A base de cálculo das taxas dos serviços públicos é o custo anual do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde do exercício anterior. Artigo 7º, como vocês podem ver aí, né, essa tabela aí,
o número de pontos atribuídos em função da categoria de utilização e periodicidade dos serviços. Artigo 9º. Aos serviços de coleta, remoção, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares gerados que excederem a 3 toneladas por mês, no caso de estabelecimentos industriais, e 2 toneladas por mês por estabelecimentos não residenciais, são de responsabilidade do gerador, devendo ser executados com base nas disposições regulamentares pertinentes, podendo ser prestados facultativamente pelo poder público ou por entidade legalmente incumbida, com base em contrato especial e remunerado por volume ou massa, mediante a instituição de preço público. Artigo 10. Fica instituída a taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde destinada a custear os serviços divisíveis de coleta, transportes, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde, de fruição obrigatória, prestados nos limites territoriais do município de Rio das Pedras. Artigo 12. A utilização potencial dos serviços de que trata o artigo 11 ocorre no momento de sua colocação à disposição dos usuários para fruição. Parágrafo único do 13. Estabelecimento gerador de resíduos sólidos de serviços de saúde é aquele que, em função de suas atividades médico-assistenciais ou de ensino e pesquisa na área de saúde, voltadas à população humana ou animal, produz os resíduos definidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 11 da presente lei, entre os quais necessariamente os hospitais, farmácias, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, centros de saúde, laboratórios, ambulatórios, centros de zoonoses, pronto-socorros e casas de saúde. Artigo 14. O custo do serviço será rateado por todos os estabelecimentos geradores cadastrados, mediante divisão pelo custo anual do exercício anterior, dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de saúde, conforme geração em quilogramas de seus geradores, mediante os seguintes critérios abaixo. Artigo 17, inciso 1. Efetuar a escrituração mensal da quantidade em quilos de resíduos sólidos de serviços de saúde gerados em seu estabelecimento, mediante a apresentação dos dados do MTR, Movimento de Transportes de Resíduos. Artigo 19. Ficam isentos da taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, domiciliares e de serviços de saúde as unidades imobiliárias destinadas ao funcionamento de... Parágrafo único. A isenção prevista no caput não exime as entidades discriminadas nos incisos 1 e 2 de qualquer das responsabilidades que lhes cabem com relação aos resíduos, que sejam nelas gerados, definidas na legislação federal, estadual e municipal pertinente a essa matéria. Inclusive, no que diz respeito ao manejo diferenciado de resíduos caracterizados como não domiciliares ao adequado acondicionamento, transporte interno e externo e tratamento de resíduos efetiva ou potencialmente tóxicos, contaminantes ou perfuro-cortantes, bem como a adesão efetiva aos programas de coleta seletiva de materiais recicláveis implementados pelo município. Artigo 23. O percentual de 20% advindos do total do recolhimento da presente taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos serão revertidos em conta específica destinada à estruturação de projetos de coleta seletiva, integração de catadores, atividades de educação ambiental envolvendo a temática dos resíduos sólidos em âmbito municipal e outras atividades previstas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, as quais visam a redução gradativa dos resíduos gerados no município. Artigo 24. As taxas municipais constantes na presente lei, inscritas ou não na dívida ativa,
não pagas dentro dos prazos estipulados acarretarão ao contribuinte, além da correção monetária calculada pelo IPCA e dos juros de 1% ao mês, prorata de multa conforme a descrição abaixo. Artigo 25. Inciso 1. Sua utilização como residencial quando se tratar de residência e prestação de serviços, residência e comércio. Inciso 2. Sua utilização como não residencial quando se tratar de residência e indústria. Inciso 3. A utilização predominante quando se tratar de unidade que abranja comércio e indústria. Inclusa no parecer conjunta das Comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, Legal e Conveniente. Está em discussão a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei que dispõe sobre taxa de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde. Projeto de lei complementar número 34/2017. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação, Carlos Ivancica. Não. Edson Donizete Marconato. Não. Fernando de Oliveira Antônio. Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Não. Ilzanete Alencar de Souza. Não. Geandre Deivi Roncato. Não. Leandro Felete Penati. Não. Neiva Raquel Rubia não. Trutpert Alan Leite Rister. Não. Total de não, 9. De acordo com a votação dos senhores vereadores e vereadoras, a referida emenda está rejeitada por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei complementar número 34 de 2017, segunda votação. Dispõe sobre taxa de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares de serviços de saúde. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, Legal e Conveniente. Está em discussão o projeto de lei complementar número 34/2017, que dispõe sobre taxas de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação, Carlos Ivancica. Não. Edson Donizete Marconato. Não. Fernando de Oliveira Antônio. Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Não. Ilzanete Alencar de Souza. Não. Geandre Deivi Roncato. Não. Leandro Felete Penati. Não. Neiva Raquel Rubia, não. Trutpert Alan Leite Rister. Não. Total de não, 9. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está rejeitado por unanimidade em segunda votação. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei complementar número 35 de 2017, segunda votação. Substitui a redação dos artigos, parágrafo 2º do artigo 1º, artigo 2º, caput, artigo 4º, caput, artigo 59 e artigo 85, caput. Artigo 1º. Os artigos, parágrafo 2º do artigo 1º, artigo 2º, caput, artigo 4º, caput, artigo 59 e artigo 85, caput, passarão a viger conforme redações abaixo. Artigo 1º. Parágrafo 2º. O imposto de que trata a presente lei complementar incide ainda sobre os serviços prestados, mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Artigo 2º. O imposto de que trata a presente lei complementar não incide sobre. Artigo 4º. O reconhecimento da imunidade das entidades arroladas no artigo anterior deverá ser solicitado anualmente, até o último dia do exercício anterior
aquele em que serão aplicados os efeitos do reconhecimento da imunidade. Devendo o pedido formulado ser instruído com a documentação fixada por ato administrativo específico a ser publicado pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 59. Os contribuintes sujeitos ao regime de valores fixos recolherão o imposto em até 12 parcelas iguais e consecutivas, sendo que a parcela não poderá ser inferior ao valor de R$ 50. Artigo 85. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, inscrito ou não na dívida ativa, não pago dentro dos prazos estipulados, acarretarão ao contribuinte, além da correção monetária calculada pelo IPCA e dos juros de 1% ao mês, por ratadia, multa conforme descrita abaixo, inclusa no parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei complementar número 35/2017, que dispõe sobre o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Não. E Uzanete Alencar de Souza. Não. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Não. Neiva Raquel Rubia, não. Trutpert Alan Leite Rister. Não. Resultado: total de sim, 3, total de não, 6. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está rejeitada por 6 votos contra 3 em segunda votação. Emenda substitutiva número 2 ao PLC número 35 de 2017, segunda votação. Substitui a porcentagem sobre o preço do serviço prevista na lista anexa ao projeto de lei complementar número 35 de 2017, no item 26.01. Artigo 1º. No item 26.01 da lista anexa ao PLC número 35 de 2017, a porcentagem sobre o preço do serviço passará de 3 para 5, ficando a redação da seguinte forma. Também está aí a tabela no telão. Inclusa no parecer conjunta das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão a emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei complementar número 35/2017, que dispõe sobre o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e dá outras providências. Está em discussão. Esse serviço aumentaria. Ocorrer em todas as cidades na região, ele paga 5%. E só em nossa cidade ele paga menos. Pesquisa. Senhores, por favor, vamos respeitar as normas internas para que não haja manifestação. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Não. Ilzanete Alencar de Souza. Não. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Não. Neiva Raquel Rubia, não. Trutpert Alan Leite Rister. Não. Total de sim, 3. Total de não, 6. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está rejeitada por 6 votos contra 3 em segunda votação.
Projeto de lei complementar número 35 de 2017, segunda votação. Dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, e dá outras providências. Parecer conjunta das comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão o projeto de lei complementar número 35/2017, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e dá outras providências. Encerrada a discussão, passamos à votação. Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Não. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Não. Ilzanete Alencar de Souza. Não. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Não. Neiva Raquel Rubenão. Trutpert Alan Leite Rister. Não. Total de sim, 3. Total de não, 6. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está rejeitado por 6 votos contra 3 em segunda votação. Senhores e senhoras, um aviso muito importante. Assim como vocês têm essa participação na nossa sessão, que vale a pena, é de nosso interesse que estejam presentes, acompanhando os nossos trabalhos, né, trazendo suas ideias e sugestões, estamos convidando para que no dia 27 de setembro, na próxima quarta-feira, às 18 horas, aqui nesta Câmara Municipal, haverá uma audiência pública para demonstração e análise do cumprimento de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2017. Essa audiência pública é a responsabilidade do Executivo, onde irá demonstrar as contas do primeiro quadrimestre, ou seja, até 30 de abril de 2017, a partir das 18 horas. Também por conta da Secretaria da Saúde, convido aos senhores, às senhoras e toda a população riopedense para que no dia 29 de setembro, seria sexta-feira, às 14 horas, uma audiência pública da saúde. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença. Boa noite aos senhores e às senhoras.